Quem está a fim de aprender mais de Deus? Ok. Nós temos quantas tribos em Israel? Quantas? Não. Você vê como é que o crente ele é ensinado? Na unção do papagaio? Tudo que ele escuta, repete. São 13 tribos. 12 são os territórios tribais. Então são 12 territórios tribais e 13 tribos. Por que isso se deu dessa maneira? Simples. Jacó, assim como Ismael, que foi pai de 12 príncipes árabes, Jacó foi pai também de 12 filhos. Um desses filhos, José, por um tempo foi dado como morto. Ele ficou 13 anos sumido. 14º ano, Jacó reencontra José no Egito. Deus levou 13 anos para tirar José do fundo de um poço e colocar sobre o trono do país mais poderoso do mundo. Creio que para José, esses 13 anos foi uma eternidade, né? Porque ele foi de um irmão rejeitado e invejado, a escravo, prisioneiro e depois governador de todo o Egito. Mas para quem está de fora, 13 anos é nada para você governar o Egito. É como se você levasse hoje 13 anos de prova, de luta, para depois governar os Estados Unidos. Poxa, é nada. Consegue entender ou não? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o nosso Deus é especialista em tirar a gente do fundo do poço. Diga aí a melhor parte. Deus os faz governar. Não. Presta atenção, você não entendeu. O nosso Deus é especialista em tirar as pessoas do fundo do poço e colocar essas pessoas sob governo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Me ajuda aí, Tomás, porque não pode parar, era só para baixar o som. Quem pegou? Então, se Deus levou 13 anos para tirar José do fundo de um poço, colocar sob o governo do país mais poderoso do mundo, pensa o que Deus não pode fazer na sua vida em 2025? Eu creio que 2025 vai ser o seu ano. Vai ser o ano da sua ascensão. Vai ser o ano do seu crescimento. Vai ser o ano da sua vitória. Quem está aí? Quem está aí, diga amém. Quem está aí, diga amém. Quem está aí, diga amém. Pastor, mas Jesus quer livrar a gente do inferno. Está correto. Mas é só isso que Ele quer? Ele disse: eu vim para que você tenha vida. E essa vida, Zoe, a vida no Espírito, é a vida eterna. Mas Ele disse: e para que você tenha vida em abundância. Isso fala da qualidade de vida. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: o Senhor quer te ver crescer. O Senhor quer ver você tendo vitória. Agora a pergunta é: você quer? Porque quem quer a vitória do Senhor, vou falar de novo, quem quer a vitória do Senhor tem que ser como José. Vou falar mais uma vez. Quem quer a vitória do Senhor tem que ser como José. Diga assim: como é José? É alguém que até nos seus piores dias continua sendo fiel a Deus. Você consegue entender ou não? Até nos seus piores dias, fiel a Deus.
Sofreu falsa acusação, fiel a Deus. Apanhou dos irmãos, fiel a Deus. Foi vendido injustamente como escravo, fiel a Deus. Foi preso injustamente, fiel a Deus. Se esqueceram dele, fiel a Deus. Diga por quê? Porque a vitória são daqueles que são fiéis. Me ajuda a pregar? Ai, meu irmão, me ajude a pregar? Diga para quem está do seu lado, diga assim: não importa o que você está passando, só seja fiel. Não importa o que você está passando, somente seja fiel, fiel, fiel. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? A sua fidelidade vai te promover. Eu vou dizer mais uma vez que parece que eu estou sozinho aqui, Espírito Santo. A tua fidelidade vai te elevar. A tua fidelidade vai te promover. A tua fidelidade vai fazer Deus tirar você desse buraco e te colocar para governar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Nos seus dias mais difíceis, seja fiel. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não existe dia D. Diga: não existe um dia em que na sua vida tudo vai ter fim. Para os eleitos de Deus, o dia do fim é o começo. O dia do fim é o dia do fim é o dia da sua maior tristeza, o dia da sua ruína, o dia do seu maior desespero, o dia da sua maior solidão. É nesse dia que tudo com Deus começa. Você está aí? Levanta a mão direita, deixa eu profetizar. Eu vou profetizar em nome de Jesus, que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: filho meu, filha minha, hoje é o começo de novas coisas na tua vida. Eu, o Senhor teu Deus, faço tudo novo, 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 novo. Diga comigo: José foi dado como morto e depois foi achado governando o Egito. E José teve 2 filhos, os quais Jacó adotou. Pegou ou não? Então ele tinha 12. Um morreu, ficaram 11. Quando ele encontrou José, ele adotou os filhos de José para ele. Ele fez como se faz na tradição judaica. Ele trouxe os meninos no meio da sua perna, entre as suas coxas, e fez um juramento, dizendo que a partir daquele momento, eles eram seus próprios filhos, como nascido da sua carne, como saído das suas entranhas. Então Efraim e Manassés, a partir desse momento, vão ser tratados como filhos de Jacó. Consegue entender? Então Jacó estava com 11 filhos, porque um tinha morrido. Adotou outros 2, 13. Consegue entender ou não? E Efraim e Manassés são chamados casa de José. Então nós temos 13 tribos familiares, 12 territórios. Diga por que 12 territórios? Porque tem uma dessas tribos que não tem terra. E qual é a tribo que não tem terra? A tribo de Levi. E por que a tribo de Levi não tem terra? Porque eles foram separados dos demais para servirem ao Senhor no santuário de Deus.
Então os levitas são do Senhor, exclusivos do Senhor, consagrados ao Senhor. Lá em Números, no capítulo 32, quando todo Israel folga-se, come, bebe, dança, em adoração a um bezerro de ouro, Deus manda os filhos de Levi tomar cada qual a sua espada e passar por entre as tribos e matar os cabeças dessa adoração pagã. E eles consagraram suas espadas ao Senhor com o sangue dos seus próprios irmãos, que eles mataram porque estavam adorando a um bezerro de ouro. E nesse dia Deus separou essa tribo e disse: eles são meus, consagrados para mim, e eles vão me servir. E eles vão ser obedientes, e eles vão servir o povo, servindo a Deus. Consegue entender? Diga amém. Quem consegue entender? Então o Senhor diz: todas as tribos vão ter sua terra, cada tribo vai plantar na sua terra, mas a tribo de Levi, esse não vai ter terra, porque eles vão cuidar das coisas do Senhor. A economia naquele tempo era baseada em quê? Basicamente na agricultura. Então eles plantavam e colhiam e criavam animais. E essa era a economia. Mas se eles estão impedidos de ter terra, então eles não podem plantar, eles não podem colher. Eles não podem criar gados. Como que eles vão subsistir? Eles vão trabalhar para Deus, eles vão servir a Deus, mas vão viver como? Consegue entender? Porque eles têm uma proibição de ter terra, eles não podem ter terra. Mas como que eles vão viver? Essa tribo de Levi é uma tribo muito especial, porque da tribo de Levi também vem o sacerdócio de Deus. Da tribo de Levi também vem os ministros de Deus. Então, esse Levi, ele teve 3 filhos, e os seus filhos tiveram muitos filhos, mas na casa de um dos filhos de Levi estava Arão, e na casa de Arão estava Arão, e de Arão vieram os sacerdotes de Deus. Consegue entender ou não? Eu vou tentar te mostrar aqui, só para a gente pegar bem do iniciozinho para você entender. Gênesis capítulo 29, verso 32. Os primeiros 4 filhos de Jacó ele teve com Lia. Você sabe como é que é a história de Jacó? Jacó se apaixonou por uma moça. Aliás, foi o primeiro homem na Bíblia Sagrada a declarar que amava uma mulher. Antes de Jacó, nenhum outro homem tinha declarado isso. Jacó foi o primeiro homem que declarou amar uma mulher. Se apaixonou. Se apaixonou perdidamente. Não tinha dinheiro para pagar o dote. Aí o pai da moça fez como? Porque assim, como é que funciona? O cara tem uma filha. Aí gasta um dinheirão para cuidar dessa menina, para educar, para fazer ela crescer bonita. Quando ela tem o cabelo grande, então, você sabe quanto é que gasta de shampoo? Cabeleireiro e unha e tal. Aí vem um endemoniado e quer levar a filha da gente. E todo o investimento que foi feito? Como é que fica esse negócio? Porque o cara não está pensando, né? Aí ele vem desempregado. Jogando videogame 3 horas da tarde. Com a calça caindo e a cueca aparecendo. E diz que vai namorar a filha da gente. Hein, pastora Dani?
Daqui a pouco chega lá um indivíduo desse. Aí o que o pai tem que dizer? O pai tem que ser claro. Está preparado para o dote? Está preparado para recompensar a família que criou ela para você? O Jacó não estava. E aí o que rolou lá? 7 anos de trabalho sem salário para ser o dote da moça. Não tem dinheiro? Não. Então você vai trabalhar para mim 7 anos sem salário. E esse vai ser o dote. Jacó estava o quê? Jacó estava o quê? Jacó estava o quê? E ele falou, aceito. Está vendo, irmão? Apaixonar tem preço. No caso de Jacó, foram 7 anos de trabalho sem salário. Quanto mais bonita a moça, mais caro é o dote. Aí o Jacó trabalhou 7 anos, chegou o dia de casar. Como é que era o casamento naquele tempo? Porque não tinha padre para casar ninguém. Não tinha pastor para casar ninguém. Isso é a prova que quem casa as pessoas não é o pastor nem o padre. Porque as pessoas já casavam e não tinha nem padre nem pastor. Como é que as pessoas casavam? Elas casavam na primeira relação sexual que elas tinham debaixo da bênção dos seus pais. Então, quando as pessoas iam casar, os pais preparavam uma tenda. Tá ligado ou não? Você está aí, irmão? E aí o rapaz tinha que pegar essa moça, virgem, e entrar com ela na tenda. Ele também é virgem. E a família fica de fora esperando eles saírem. Zero pressão. Não tem pressão nenhuma. Só tem expectativa de que ele saia com o sangue da virgindade dela. Num lençol. Que eles vão pôr para secar. E depois vão chamar um sacerdote para analisar. Para saber se de fato é o sangue da virgindade. Porque se o sangue vier de qualquer outro lugar, ele não vai pegar a coloração que precisa. E o sacerdote vai saber que não é o sangue da virgindade da moça. Acontecendo isso, eles corriam um risco sério de serem chicoteados e até apedrejados até a morte. Então, as coisas não eram tão simples naquele tempo como são hoje. E escute bem. Jacó trabalhou 7 anos e esperou Raquel, a filha mais jovem de Labão, seu tio, irmão da sua mãe, Rebeca. E quando ele entrou na tenda, o camarada esperto falou assim: se eu casar a filha mais nova e não casar a mais velha, isso vai trazer uma maldição na nossa casa e a mais velha não vai casar. Então primeiro eu caso a mais velha, depois eu caso a mais nova. Ele enganou Jacó e colocou na tenda a mulher errada. Imagino eu, a Bíblia não diz, que Jacó tinha bebido alguma coisa. Por que ele vai trabalhar 7 anos com uma mulher e depois vai errar de mulher, irmão? Tem que ter bêbado, tem que estar bêbado. Eu acho que ele tomou um vinhozinho. E aí, não é que luz apagada, não tinha luz, né, Tomate? Era só vela, luz apagada. Não é verdade de apagar a vela não, irmão? Apaga a lâmpada, né? Não, não é essa lâmpada moderna. Aquela lâmpada de barro, com azeite, com foguinho, com pavio e tudo. Ele está descontextualizado. Volta no tempo. Aí à noite ele entrou lá na tenda, dormiu com a mulher. Quando ele acordou no outro dia, tinha dormido com a mulher errada. Foi reclamar. Ele virou para o sogro e falou assim: você me enganou, eu não trabalhei por essa. Eu trabalhei pela outra, pela mais nova. Aí o sogro falou assim: mas se eu casasse a mais nova primeiro, a mais velha não casaria. É tradição entre nós que casa-se a mais velha primeiro. Aí Jacó falou: mas você me enganou. Aí ele falou: não, você quer a mais nova?
Jacó falou, foi por ela que eu trabalhei. Então você trabalha mais 7 anos. Espera uma semana para passar as núpcias dessa e eu te dou a outra. Você já casa com ela e trabalha mais 7 anos. Então, por amor de Raquel, Jacó trabalhou 14 anos sem salário. Cutuca quem está do seu lado, que está entendendo? Cadê as irmãs solteiras aí? Irmão, o seu Jacó tem que estar disposto a trabalhar por você. Entendeu? Que você fica casando com esses homens que não estão dispostos a trabalhar por você, depois é só perrengue. Depois é você que tem que trabalhar para sustentar ele. É o gospel law. Está amarrado, amarradíssimo. Com nó de 7 pontas. Ó, escute o que eu estou te dizendo. O Jacó, então casou com a mulher errada. Depois o Labão deu a mulher certa, que ele era apaixonado. Mas a mulher que ele amava era estéril. Olha para quem está do lado e diz assim, ó, tudo que é fácil, nem parece que é de Deus. Porque as coisas de Deus parece que é tudo mais difícil, né? É ou não é? O Jacó só queria a mulher, olha o rolo que ele arrumou. E aí a outra, que já há 3.000 anos já tinha estratégia, pensou o seguinte, vou dar um filho para ele. Vê que a estratégia é velha? E aí ele vai me amar. Eu vou te falar, já tem 3.000 anos que esse trem não funciona. Entendeu? Então, se eu fosse você, pegava o exemplo. E aí começa aí, ó. Ela fala o seguinte, eu vou dar a ele um filho e ele vai me amar. Olha lá. Capítulo 29, verso 32. E Lia concebeu e deu à luz a um, e chamou o seu nome, pois disse, olha o significado do nome dele, porque o Senhor atendeu a minha, então Rúben significa fim da aflição. E olha o que ela diz, por isso, porque lhe dei um filho, agora me amará o meu marido. E Jacó continuou amando a Lia, na Raquel, perdão. Estou confundindo, mulher. É que também não sei como é que um cara tem 2 mulheres. Não vai seguir o exemplo, tá, irmão? É mau exemplo esse. E conheceu outra vez, o que ela pensou? Vou dar mais um, que aí ele vai me amar. Sei onde essa mulher fez curso. Arrastou para cima na página errada. E concebeu outra vez, deu à luz a um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. Simeão quer dizer ouvir. Simeão quer dizer? Simeão quer dizer? Aí ela disse, o Senhor me ouviu, me deu mais um. Mas o Jacó continuou amando a Raquel. Aí ela pensou, vou dar outro. Olha para quem está do seu lado e diga assim, que guerreira. É guerreira ou não é guerreira? Mais um. E concebeu outra vez. E deu à luz a um filho, dizendo, agora, dessa vez, se unirá meu marido a mim. Quer dizer, se unirá no sentido de, ele vai me amar, ele vai gostar de mim. Quem está pegando? E ela deu mais um. E disse, ó. Unirá. Levi quer dizer unir. Então, qual é a função? Por qual propósito Levi nasceu? Por que recebeu esse nome?
Ele nasceu para unir o esposo a sua esposa, a esposa a seu marido. Consegue entender? Ele nasceu para fazer essa união. Mesmo assim, o Jacó continuou amando. Aí ela disse: vou dar outro filho. Hã? Pensou se a moda pega? Aí nós vamos ficar cheios de menino na igreja. Eu gosto da ideia. Igreja cheia. Irmão, eu profetizo na sua vida pelo menos 4. Com a mesma mulher, tá, irmão? Em nome de Jesus. Olha isso. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: desta vez louvarei ao Senhor. Olha isso. Louvarei. Por isso chamou o seu nome Judá, quer dizer louvor. E cessou de dar à luz. Diga por quê? Nesse dia, Jacó passou a amá-la. E aí ela parou de dar à luz. Judá quer dizer louvor. Então aquilo que o fim da aflição não conseguiu fazer, aquilo que ouvir ao Senhor, ou ser ouvido pelo Senhor não conseguiu fazer, aquilo que aquele que une Levi não conseguiu fazer, o louvor fez. Uniu a esposa ao seu marido. Vê porque é tão importante o louvor para nós? E se você pegar na Bíblia, os músicos não são da casa de Levi. Da casa de Levi são sacerdotes. Os músicos são da tribo de Judá. A maioria esmagadora dos músicos na Bíblia são tudo de Judá. E os sacerdotes da casa de Levi. Tem alguns na casa de Levi que também fizeram música. No caso, Moisés, Miriam. Mas a maioria esmagadora dos levitas que tocam são da casa de Judá. E aí o levita deixou também de ser um nome de família. Lá em Êxodo 32. E passou a ser um adjetivo para todo mundo que tem 3 características básicas. Serve ao Senhor, serve o povo e é extremamente obediente. Então quem serve ao Senhor, serve o povo e é extremamente obediente, pode ser considerado um levita. Aliás, lá em Números, vai falar de um levita que era da tribo de Judá e que era levita. Ou seja, agora você pode nascer em qualquer tribo e ser um levita porque você vai servir a Deus. Agora, não pode ser assim para ser sacerdote. Quem está conseguindo entender? Quem está conseguindo pegar? Deixa eu tentar te mostrar aqui, de uma maneira que você veja. Êxodo capítulo 16, Êxodo capítulo 6, verso 16. Êxodo 6, 16. Joga aí para mim. Olha isso. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Então, veja o nome dos filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. Gerson, Coate, Merari. Esses levitas tiveram filhos. Ou seja, o Gerson teve Libni, Simei, e esses são os levitas que são chamados gersonitas. Dentro dos gersonitas nós temos os libinitas e os simeitas. Conseguiu pegar? Depois nós temos Coate. E Coate teve Anrão, Issar, Hebron e Uziel. E aí nós temos os levitas coatitas, Anamita, Izarita, Hebronita e Uzielita. E depois nós temos Merari, que tem Mali e Muzi. Aí tem os levitas Malita, esses são os músicos. Malita, músico. Ele não lê. Perdeu o time. E
os muzitas. Então, aqui você vai começar a entender um pouquinho do contexto. Então, nós temos Levi, um dos 12 filhos de Jacó, na verdade é o terceiro filho de Jacó com Lia. De Levi nasce Gerson, Coate e Merari. Então, ou seja, tem levitas e agora são gersonitas, coatitas, meraritas. E aí, dentro da classe dos coatitas, nós temos os levitas, coatitas, que são filhos de Anrão, são os aramitas. Então, levita, coatita, aramita. Dentro da casa de Anrão, nasceu Arão. Então, nós temos levitas, coatitas, aramitas, nascidos na casa de Arão. Aí você pode ser um sacerdote. Então, não era chega lá e pega qualquer levita. Quando quem está do seu lado, diga assim: Deus sempre vai fazer uma seleção dos seus ministros. Eu vou falar. O Espírito Santo está me incomodando. Minha vontade era de ficar aqui hoje até o dia amanhecer, mas posso falar? Posso falar? A maior parte das pessoas que não dão certo dentro da igreja é porque elas estão ocupando posições que não são delas. E que elas não foram chamadas para estar. Vou falar de novo. A maior parte das pessoas que não estão dando certo são pessoas que estão ocupando posições que não é delas. Outro dia eu vi um vídeo de um pastor dizendo que 90% dos pastores estão tristes, estão acabados, só se não tiver chamado. Porque o pastor de verdade está sempre feliz. E tudo para ele nisso aqui, irmão, é leve. E por maior que sejam os desafios, faz parte do seu chamado, ele vai para cima, irmão, igual Davi foi para cima do Golias. Consegue entender ou não? Quem consegue entender? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: nunca ocupe um lugar que não é seu. Porque isso vai destruir você. Porque isso não é só na igreja, é na vida. Você sabe que um dia Deus, para testar o coração de Moisés, ofereceu para Moisés um lugar que não era dele. Você sabe o que acontece quando você ocupa um lugar que não é seu, que você não foi chamado, que você deseja esse lugar, porque esse lugar vai te dar destaque, visibilidade, autoridade, seja lá o que for. Mas você não foi chamado para ele. Sabe que você está debaixo do quê? Sabe o que é? Não. Vou te falar. Não tem nada a ver com você, mas eu vou te falar. A pessoa está debaixo de um feitiço, que é o feitiço de Lúcifer. Essa é a síndrome de Lúcifer, querer um lugar que não é dele. A primeira pessoa que quis um lugar que não era dele diante de Deus foi o diabo. Consegue entender ou não? Quem consegue entender? Então, quando você quer um lugar que Deus não te deu, você se chamou, Deus não te chamou, você se chamou, você está agindo igual Lúcifer. Essa é a síndrome de Lúcifer. Não tem mãe que quer ser a filha? Síndrome de Lúcifer. Não tem filha que quer ser a mãe? Síndrome de Lúcifer. Não tem filho que quer ser o pai? Síndrome de Lúcifer. Irmão, toda vez que você quer um lugar que Deus não te deu, que não é seu, que naturalmente você não tem que ocupá-lo, você está debaixo dessa síndrome. Deus, você não nasceu, você precisa entender isso, de uma vez por todas. Você não nasceu por força do acaso. Deus tem um plano com a sua vida. E já preparou um lugar para você. E é nessa posição que Deus preparou para você, desde antes da fundação do mundo, que você vai ser feliz, completo, inteiro, abundante. É nessa posição que tudo vai dar certo. Não adianta você querer a posição dos outros. Quando quem está perto de você, diga assim: não queira o lugar do outro. E às vezes Deus te dá a possibilidade de assumir um lugar que não é seu. Isso tanto acima de você como abaixo, tá? Porque a inveja ministerial é a pior de todas as invejas. Vou falar de novo. A inveja ministerial é a pior de todas as invejas. Porque ela engloba todo o sentido da inveja. São Tomás de Aquino, um santo da igreja, ele disse o seguinte, que a inveja, ela existe em 3 aspectos: no ser, no ter e no fazer. E o que é a inveja para São Tomás de Aquino? É a tristeza que uma pessoa sente pela alegria do outro. Ou seja, quando você está invejando alguém, quando você fica triste porque a pessoa ficou feliz.
Vou falar de novo. Quando eu fico triste porque alguém ficou feliz, eu estou invejando. O nome disso é inveja. É a tristeza que você sente pela alegria alheia. No ser, no ter e no fazer. Ou seja, eu fico triste porque a pessoa consegue fazer uma coisa que eu não consigo fazer. A pessoa corre 100 metros em 10 minutos. Eu não consigo, aí eu fico triste. E aí isso é inveja. Consegue entender? A pessoa consegue falar 3, 4 idiomas. Eu não consigo. E aí eu fico triste porque ela consegue e eu não consigo. E aí o nome disso é inveja. A tristeza que eu sinto pelo êxito do outro. A pessoa consegue ter um carro que eu não consigo ter. Ela consegue ter um tênis que eu não consigo ter. Ela consegue ter um marido que eu não consigo ter. Consegue entender? E a tristeza que eu sinto por isso, o nome disso é inveja. Quando você fica triste porque a outra pessoa consegue fazer uma coisa que você não consegue fazer, ela tem uma coisa que você não consegue ter, e a pior de todas, ela é uma coisa que você não consegue ser. E aí você fica triste, porque o outro é, você não é. Quem pegou? Quem pegou? Qual que é o nome disso? Inveja. E a pior das invejas, segundo São Tomás de Aquino, é a inveja ministerial. Porque você vai se entristecer, não porque eu sou, eu tenho e eu faço, mas você vai se entristecer porque Deus me chamou e você não. É o mesmo sentimento que Caim sentiu com Abel. Mas você acha que Caim não tinha sido chamado? Tinha. Ele só não tinha chamado para ser Abel, ele foi chamado para ser Caim. Consegue entender? Mas quando ele quis ser Abel, deu tudo errado. Olha para quem está perto de você e diga assim: se você foi chamado para ser Abel, não queira ser Caim. E se você foi chamado para ser Caim, não queira ser Abel. Porque o Caim não era mau, ele só ficou mau quando ele quis o lugar de Abel. Davi era rei de Israel. Vou te mostrar como a inveja pode ser também de quem está embaixo. Quem era o cara em Israel? Davi. O que o pessoal cantou? Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. A Bíblia diz que as mulheres cantavam, exaltando a Davi. Tanto que Saul ficou com raiva e tacava a lança nele, querendo matar ele de inveja. Saul tinha inveja de Davi. Mas Davi também teve inveja de Urias. Porque ele foi lá, num tempo que os reis tinham que estar na guerra. Os reis tinham que estar na onde? Onde que eles tinham que estar? Davi não foi. Ficou na casa dele. Então diga comigo, em tempos de guerra, não é hora de distração. Porque vai dar pecado na certa. Tempo de guerra, você tem que estar preparado para a guerra. Era tempo de guerra e Davi estava onde? Na sacada do palácio. Viu a mulher de Urias tomando banho. A Bíblia diz que ele desejou para ele a mulher de Urias. Mas deixa eu te falar. Você não está contextualizado com a cultura, mas eu vou te dizer. Se Davi dissesse assim, Israel, assim, ó, eu quero escolher uma esposa nova para mim. Eu estou te dizendo que os pais iam levar desde recém-nascido até moças de 20, 30 anos. Porque qualquer pessoa em Israel iria querer ter a honra de dar uma filha para ser esposa do rei Davi. Davi podia ter a mulher que ele quisesse. Consegue entender? Porque a cultura é essa. Se desse para ele uma menina, ele ia esperar ela crescer, chegar na idade e ia tomar ela para mulher. Ele podia ter a mulher que ele quisesse, mas ele quis a mulher que era de... Consegue entender? E aí ele engravidou a mulher de Urias. E quando ele descobriu que o pecado dele ia vir à luz, mandou matar o cara. Soltou o cara na frente de batalha e mandou os soldados fugir, deixar o cara sozinho para o cara morrer. Consegue entender ou não? Davi se tornou um monstro. Ele foi de herói para monstro. A ponto de Israel pedir a morte dele. Consegue entender isso, irmão? Quando você deseja o lugar do outro, está tudo errado. Você está pegando? Quem está pegando? Quem está pegando o que eu estou dizendo? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem um lugar para você. Ninguém te toma e não queira o de ninguém. E você sabe que Deus nunca dá nada para o homem sem antes provar o homem a não ser a salvação. Vou falar de novo.
A única coisa que Deus te dá sem te provar é a salvação. De graça. O que é isso? Não tem preço, não tem que pagar. Pela graça, o que é isso? Não tem mérito. Ainda que você não mereça, Ele dá. Mas é só isso também. Porque se você pegar do Gênesis ao Apocalipse, Deus vai colocar os homens sempre à prova para saber se Ele pode entregar o que Ele quer. Deus primeiro te dá o que você pode ter. Quando você é aprovado, Ele te dá o que Ele sonhou. Se você pegar Gênesis lá no capítulo 22, vai estar escrito assim, ó. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. E olha isso aqui. Joga Gênesis capítulo de número 2, verso 17 aí na tela. 2:17. Gente, eu tenho muita coisa para falar, estou só na introdução. Você está animado? Vamos lá. 18, verso 18. Verso 18. Aí. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja? Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Ou far-lhe-ei ou uma ajudadora idônea para ele. O que Deus vai fazer para o homem? O que Deus vai fazer para o homem? Uma ajudadora. Lendo esse texto, pela lógica, dá uma olhada no texto. Se Deus diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma ajudadora idônea, o que ele tinha que fazer no verso seguinte? Não. Lógica, lógica é coisa simples, assim, pum, pum. Entendeu? Não é para você fazer uma reflexão profunda. Vamos lá. Deus diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher para ele. O que ele tinha que fazer no verso seguinte? Pela lógica é isso. Mas vai ver que Deus não anda na lógica, Ele anda na sua vontade. Ó. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, trouxe a Adão para ver como esse lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. O que tem a ver isso com o negócio da mulher? Não, fala sério. Que conexão tem isso aí? Tem conexão? Tem, na sua mente. Fez algum sentido? Tem alguma conexão o verso anterior com esse verso? Não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher para ele. Trouxe Deus todos os animais a Adão para que esse lhe desse nome. Não tem conexão, não é mesmo? Mas para Deus tem. Por quê? Porque Deus vai trazer todos os animais para Adão. O que Adão vai começar a observar? Que o cavalo tem uma égua. Que o macaco tem uma macaca. Está conseguindo entender ou não? Que o boi tem uma vaca. Ele vai começar a observar que todo animal tem uma fêmea. E aí ele vai procurar no reino animal uma fêmea para ele. E se ele cometesse bestialismo, Deus não daria a mulher para ele. Pode ter certeza que Deus não daria. Mas Adão, quando olha para a vaca, e olha para ele, diferente de uns caras lá do interior, ele pensou, não dá certo. Não, alguém tem que falar. Bestialismo é pecado. Mas, veja bem, Adão procurou entre os animais, entre as fêmeas, uma para ele. Só que ele disse assim, ó, os ossos desse animal não são como os meus ossos. A carne desse animal não é como a minha carne. Existia uma lei que dizia assim, não cometerás bestialismo. Tinha uma lei? Tinha uma lei? Não, então por que Adão não se deitou com um animal? Porque ele teve bom? Então entenda, nós não precisamos de mais lei, precisamos voltar a ter bom senso. Entende? Quanto mais regras, mais caídos estamos. Quanto mais lei, mais caído você está. Quando eu era moleque lá na igreja, o pessoal fazia acampamento para quê? Para namorar, irmão. Era óbvio que era para namorar, não tinha outro motivo.
Porque os acampamentos eram o seguinte, era o dia inteiro. Festa, louvor, esporte, brincadeira. E de noite, vamos jantar e conversar. E a igreja impulsionava os meninos e as meninas, porque eles eram tudo tímidos, gente. Crente era crente. Você tinha que fazer um esforço danado para eles namorar. Aí eu cresci um pouco. O que aconteceu na igreja? O namoro foi proibido. Aí foi instituída a corte. O que é a corte? É um relacionamento assistido. Entendeu? Que você é obrigado a levar a antiga vela. Tem gente que, quando liderava assim a igreja, acompanhou tanto casal que a gente não podia nem chamar de vela, mas era candelabro. E aí não pode beijar. Hã? Porque lá, não sei como é que era na sua igreja, né? Quem cresceu na igreja aí. Lá na minha falava, se liga em cima, esquenta embaixo. Então não pode beijar. É proibido beijar. Não, mas proibido. Aí o cara tinha que casar sem beijar. Nem vou te contar a confusão que virou. Mas por que nós fizemos isso? Por que podia namorar e depois não podia mais? Porque a gente caiu mais, entendeu? Quando você podia namorar, as pessoas não eram tão caídas. 20 anos depois, as pessoas estavam tão mais caídas que ninguém mais conseguia acreditar que as pessoas conseguiriam namorar e chegar virgem ao casamento. Então precisava de um vigia, de um pajem de armas. Para quem entende de Bíblia, só. Consegue entender ou não? Quanto mais caídos nós estamos, mais regras nós colocamos. Não precisa você escrever numa placa lá, não jogue lixo no chão, se todo mundo jogar o lixo no lixo. Quando que é necessária a regra? Quando alguém quebra o princípio. Então, qual é a razão da lei? Ela foi promulgada por causa das transgressões. Transgrediram o que se não tinha lei? Princípios. Quando você quebra um princípio, faz uma lei. Então, veja isso aqui. E Adão pôs nome a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Ele procurou. Procurou, mas não? Procurou, mas não? Olha o que vem depois disso. Então o Senhor fez cair um sono pesado. Vê? Deus colocou ele à prova. Percebeu? Antes de Deus dar a mulher, Deus trouxe as fêmeas, para ver se ele estava pronto para receber a mulher que Deus tinha para ele. Por isso que você não pode aceitar qualquer coisa que vem na sua frente. Porque o que Deus tem preparado para você depende da sua aprovação. Você precisa ser aprovado para que Deus te dê o que Ele quer. Não é o outro que tem que ser aprovado, quem tem que ser aprovado é você. Olhe para quem está no salão e diga assim, Deus prova os corações. Me ajude a pregar, vire para o outro lado e diga, Deus prova os corações. E você sabe como que Deus prova os nossos corações? Você sabe como Deus prova os nossos corações? Mexendo com aquilo que tem governo sobre as nossas vidas. Tem senhorio sobre as nossas vidas. Eu li um livro de um escritor chamado Harari, Noah Harari. O título do livro era Homo Deus. Ele falava das disrupções religiosas. Ele fala nesse livro que o mundo sofreu. Desde o animismo, né, quando a gente... Como é que o pessoal fazia antigamente? Ele ia lá na árvore, orava para a árvore, agradecia a árvore, porque a árvore dava fruto para ele. Entendeu? Aí ele pegava lá o cabritinho, orava com o cabritinho, depois matava o cabritinho e comia, porque o cabritinho estava fornecendo comida para ele. Então, animismo. Depois a gente passa para o deísmo. Aí você começa a dançar para que Deus mande a chuva. Aí você começa a orar para que Deus mande o animal para você matar o animal. Entende? Aí você começa a pedir a Deus. Aí depois nós vamos para o humanismo, onde o homem é Deus de si mesmo. A gente aprende meteorologia e aí a gente não precisa mais dançar para vir chuva, a gente só planta na época certa.
Então é o homem quem tem autoridade sobre si mesmo. E aí ele vai falar de uma disrupção religiosa muito importante, que é o dataísmo, que é a disrupção religiosa do Big Data. Então, para o Harari, o que é a religião? É tudo aquilo que tem autoridade sobre a vida do homem. Consegue entender? Então ele vai falar o seguinte, que o dataísmo, ou seja, o Big Data, é um Deus desse tempo. Porque você decide se você vira para a direita ou para a esquerda, porque um banco de dados está te dizendo, através do aplicativo lá do Waze, vira para cá ou vira para lá. Entendeu ou não? Você decide se você vai casar ou não por causa de um aplicativo, que vai pegar o perfil da pessoa que você quer casar, vai colocar no aplicativo, o aplicativo vai fazer uma análise de compatibilidade para você poder casar ou não, o aplicativo vai dizer casa ou não casa. Então você decide se casa ou não com base num banco de dados, que está fazendo uma leitura de dados e fazendo uma análise de dados para poder te dizer o que você vai fazer. Então ele diz que essa é a última disrupção religiosa. Veja, ele é um judeu, não cristão, judeu, mas olhe bem, ele conseguiu perceber que aquilo que tem autoridade sobre o homem se torna o seu Deus. A Bíblia, além do nosso Deus, só tem um outro personagem, um só, que a Bíblia chama de Senhor, trata de igual por Deus, como Deus. E esse é o dinheiro, chama Mamon. O que é Mamon? Mamon é o dinheiro, a moeda física? Não. O que é Mamon? Mamon é o amor que eu tenho pelo dinheiro. É a confiança que eu deposito no dinheiro. Quando eu sou governado por Mamon, ele se torna a minha autoridade. Ele me diz o que eu faço e o que eu não faço. Por exemplo, o cara fala assim, não vou ter mais que um filho. Diga por quê? Ah, porque está caro. Então é o dinheiro que está definindo quantos filhos ele vai ter. Consegue entender? Então se tornou um senhor. Porque ele vai governando a sua vida. Quem está conseguindo pegar? Então como que Deus provou a todo Israel? Como que Deus provou a todo Israel? O coração de todo Israel. Ele deixou uma tribo sem terra. E ele falou assim, ó. Essa tribo que não tem terra, quem vai sustentar ela é vocês. E aí ele vai dizer para eles que eles vão tirar o dízimo, 10% de todas as colheitas que eles tiverem, para pagar os levitas, que vão trabalhar no santuário, para Deus em favor do povo. Então, essa é uma das formas de dízimo, tá? Que nós temos mais de 5 formas diferentes de dízimo na Bíblia. Eu sei que quase todo mundo nas igrejas, quando fala de dízimo, é um bando de Maria vai com as outras. Por quê? Porque você só faz porque quando você chegou todo mundo fazia. Tem gente que não sabe nem o que está fazendo. Nós nunca estudamos esse assunto profundamente. Um dia, eu queria pegar essa igreja e destrinchar esse assunto para vocês, porque eu acredito, e sem nenhuma... Como que eu vou dizer isso aqui? Sem nenhuma prepotência. Eu acredito que eu tenho a capacidade de mostrar isso para você na Bíblia, como poucas pessoas do nosso país é capaz. Então, esse é um dos tipos de dízimo. Todo Israel tinha que pegar da sua colheita 10% e dar para os levitas. Abra em Números 18. Deixa eu pegar só o versículo aqui para a gente ir direto ao versículo. Direto ao versículo. 18, 23. Números 18 vai falar tudinho sobre o dízimo dos levitas. Mas eu quero só mostrar para vocês um texto, ó. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação. Vocês vão trabalhar na igreja. Era a igreja que eles tinham na época, ok? Era o templo. Era a tenda que Moisés montava lá no arraial. E eles levarão sobre si sua iniquidade, pelas vossas gerações, por estatuto perpétuo. E será um estatuto perpétuo. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Ou seja, Deus definiu que eles não podem ter terras. Porque as terras que eles conquistaram
Na verdade, foi Deus que deu para eles. E não deu para os levitas. Por isso que os levitas vão ficar sem terra e vão ser espalhados em todas as outras terras. Em todos os outros territórios tribais. Em todos os outros 12 territórios tem levitas, mas eles mesmos não têm uma terra. E Deus então coloca no coração deles, vocês vão ter que sustentar esse povo. Eles não vão trabalhar a não ser para mim. Agora olha isso aqui. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Então Deus está dizendo, já que eu não deixo vocês terem terras, eu vou deixar vocês ficarem com o dízimo. Então o dízimo que o povo dá ao Senhor, eles dão ao Senhor, mas ele é direcionado para os levitas, porque os levitas não podem plantar nem colher. Consegue entender ou não? Então era uma maneira de Deus trabalhar o coração de Israel. Eles tinham que cuidar de alguém, eles tinham que cuidar dos levitas, eles tinham que pegar os seus próprios recursos e cuidar de um povo que não podia ter terra, porque estava trabalhando para Deus em favor do povo. Então esse é um dos tipos de dízimo, é o chamado dízimo dos levitas. Na verdade, esse é o primeiro dízimo, Maaser Rishon. A palavra dízimo em hebraico é Maaser Rishon, quer dizer primeiro, cabeça, primeiro, ok? Então Maaser Rishon, cabeça dos dízimos, ou primeiro dízimo, é o dízimo dos levitas. Escute isso aqui. Olha que coisa interessante. Eles herdaram o direito de receber o dízimo do povo. Porque eles não tinham terra, então todo mundo tinha que tirar 10% das suas colheitas, levar para os levitas, para que os levitas pudessem comer. Quem acha que isso é justo? Hã? Não, ninguém responde. Quem acha que é justo? Sei, nós somos 13 tribos. Uma dessas nossas tribos não vai ter terra. Consequentemente, aumenta a terra de todos os outros. Mas, em contrapartida, nós vamos ter que sustentá-los. Com 10% da nossa colheita. É justo? É justo ou não é justo? E o que eles vão ficar fazendo todo dia? Eles vão trabalhar no santuário de Deus. Vão servir a Deus, vão servir o povo. Conseguiu pegar ou não? Então esse é o princípio do dízimo. Alimenta os levitas, desse dízimo, tá? Do Maaser Rishon. E, ao mesmo tempo, está sempre provando o coração das pessoas. Porque eles podiam abandonar os levitas. E se a gente abandonar os levitas? Eles não têm como comer porque eles não têm terra. E eles não vão poder reivindicar a terra depois, porque todas as vezes que eles reivindicarem uma terra, eles vão pegar esse versículo aqui, ó. Eles vão pegar esse versículo aqui e vão ler para eles, ó. Porque, olha lá, por estatuto perpétuo, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então, todas as vezes que eles falassem qualquer coisa, eu quero um pedaço de terra, porque eu quero plantar. Não, você não pode. Tem uma palavra de Deus que você não pode ter herança. Mas, ao mesmo tempo, tem uma palavra de Deus que diz que os dízimos serão deles. Consegue pegar ou não? Como que Deus prova o coração desse povo? Dando alguém para eles cuidarem. Como que nós trazemos essa ação de Deus para cá? Porque está escrito lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 6, que o Senhor, nosso Deus, não muda. Deus não? A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Se Deus não muda, aquilo que Deus pensava há 5.000 anos atrás, ele continua pensando hoje. Aquilo que desagradava a Deus há 1.000 anos atrás, continua desagradando agora. Aquilo que agradava há 2.000 anos atrás, continua agradando hoje. Quem conseguiu entender? Porque Deus não muda. Mas veja, a maneira de Deus lidar tampouco muda. O que muda são os contextos de tempo, de época, cultural, social, político, religioso. Porque com cada povo, cada nação, Deus vai agir de uma forma, mas o princípio é o mesmo. Quando Deus nos chama para ser igreja, Deus nos chama a cuidar. Consegue entender? Nós cuidamos, primeiro, daquelas pessoas que não têm Jesus. Então, todo o nosso esforço tem que ser para tirar mais pessoas da condenação eterna
e do inferno e trazer essas pessoas para a vida eterna por meio da pregação do Evangelho. Consegue entender? É uma maneira que Deus tem de provar o nosso coração todos os dias. Por quê? Porque do mesmo modo que ele falou, vocês vão cuidar dos levitas, ele fala para a igreja, vocês vão cuidar dos perdidos. Consegue entender? Então, preste atenção nisso, quando as coisas passam a ser para mim mais importante do que as pessoas, como que Deus vê isso? Como que Deus vê isso? O objetivo do Senhor, Deus, é tirar pessoas da condenação, é alcançar os seus eleitos, é alcançar todos os escolhidos nos 4 cantos da terra. Você tem que levar o Evangelho para que essas pessoas ouçam o Evangelho e venham. Mas se as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas, o que é que nós fazemos? Nos acomodamos. E deixamos de evangelizar. E deixamos de implantar igrejas. E deixamos, de levar o Evangelho. Porque é mais cômodo para mim juntar, guardar, valorizar as coisas do que as pessoas. E aí o que eu fico pensando? Como que Deus pode confiar a mim mais riquezas, se todas as vezes que Ele me dá as riquezas eu só penso em mim? Eu nunca penso no outro. Isso vai limitando a ação de Deus. Diga por quê? Porque a Bíblia diz assim, é inimigo da cruz de Cristo. É o quê? Aquele que se preocupa só com o seu ventre. Porque a cruz de Cristo tem que me fazer necessariamente olhar para além de mim. Consegue entender? Gente, preste atenção. Isso aqui não é apologia à pobreza, à miséria. Ninguém aqui está dizendo que você não pode ser próspero, que você não pode ter bens, que você não pode ter uma casa boa, um carro bom. Não é isso. O que eu estou querendo te dizer é que esse é um exercício contínuo da nossa generosidade. E é dessa maneira que Deus olha para o nosso coração. Quanta capacidade tem o nosso coração de pensar no outro. Entende? O quanto o nosso coração consegue pensar na dor do outro, na fome do outro. Entende? E a gente consegue abrir mão um pouquinho do nosso conforto para alcançar mais um. Quem conseguiu entender o que eu estou falando? Quem conseguiu entender o que eu estou falando? E aí nós temos uma briga antiga, que o pessoal sempre fala assim, mas o dízimo é do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Como se as coisas do Velho Testamento nós não tivéssemos que viver mais. Não é assim que a gente ouve? Bom, mas se tudo que está lá no Velho Testamento aí não tem que viver mais, nós vamos ter que parar com um monte de coisa. Por exemplo, não tem no Novo Testamento nenhum texto que nos mande apresentar crianças na igreja. O texto que manda fazer isso está lá em Levítico capítulo 12, é o Velho Testamento, o Velho Pacto, a Velha Aliança. Mas as igrejas no Brasil inteiro, quase todas, a maioria esmagadora das igrejas apresentam crianças. Isso é do Velho Testamento. Aliás, as pessoas que dizem que o dízimo não vale porque é do Velho Testamento, eles mesmos trazem os filhos para apresentar. E também é do Velho Testamento. Não tem uma ordem no Novo Testamento de Deus dando ordem a alguém para trazer filho para apresentar na igreja, irmão. Isso está lá em Levítico, no capítulo 12. Quem está pegando? Está conseguindo pegar ou não? Quem está conseguindo entender? Seja sincero com o seu coração, porque Deus está nos provando essa noite para um tempo novo. Para uma virada de chave na nossa vida. Nosso coração tem que dar resposta para Deus. Está pegando, irmão? Eu estou te liberando aqui, que de mais sincero, mais puro tem no meu coração sobre esse tema. Escute isso aqui. Quando nós dizemos
que aquilo não vale porque está no Velho Testamento. Tem um monte de coisa que nós fazemos agora que está no Velho Testamento. Quando a gente unge aqui um pastor e derrama óleo na cabeça dele, isso está no Velho Testamento, não está no Novo Testamento. Não tem nenhum texto no Novo Testamento que mande se ordenar um pastor derramando óleo na cabeça dele. Mas a maioria esmagadora das igrejas faz, inclusive esse pessoal que diz que o dízimo do Velho Testamento. Presta atenção, o Velho Testamento não é a palavra de Deus? Ou a Bíblia só é a Bíblia de Mateus para frente? O que nós temos no Novo Testamento é um texto onde Maria leva Jesus para ser apresentado segundo a lei. Não temos um texto que ordena apresentar uma criança, ok? Mas nós também temos muitos textos na Bíblia, no Novo Testamento, que mostram as pessoas dizimando. Por que a gente não usa o mesmo princípio? Então veja que o nosso problema não é com teologia, nosso problema é com o nosso coração. Nós queremos arrumar uma desculpa para a nossa mesquinharia. Nós queremos arrumar uma desculpa para a nossa escassez. Queremos arrumar uma desculpa para a nossa ganância. Consegue entender? Porque não é um problema teológico. A generosidade, irmão, não é um problema teológico, é um problema só de coração. Vou falar de novo. A generosidade não é um problema teológico, é só um problema de coração. Entendeu não? Porque ainda que você disser para mim assim, ó, teologicamente a Bíblia diz que você não tem que dar o dízimo. Ok. Mas a Bíblia também diz no Novo Testamento, escute bem, que Deus é o dono de tudo que eu tenho, não é meu. Então é óbvio que Deus não quer o dízimo. Diga por quê? Porque Ele quer tudo. Você é dele. Sua casa é dele. Seus filhos são dele. Tudo que você tem pertence a Ele. Ele é o seu Senhor. Ele te comprou. Ele pagou com sangue puro, imaculado, sem pecados, para ter você para Ele. A Bíblia diz que você é propriedade de Deus. Consegue entender? Então não se trata se é teologicamente correto ou teologicamente incorreto. Trata-se de que o que eu tenho é de Deus. Se Ele pedir, eu entrego. Se Ele pedir 10, eu dou 10. Se Ele pedir tudo, eu dou tudo. E se Ele não pedir, eu administro com sabedoria, com temor de Deus, aquilo que Ele coloca na minha mão, porque não é meu, é dele. Até o momento que Ele pedir para alguma coisa. Nada é meu. Tudo é dele. Nós somos mordomos. Por isso que a matéria da teologia sistemática, que estuda sobre esse assunto, se chama mordomia cristã. Porque nós somos mordomos daquilo que pertence a Deus. Nós não somos os donos daquilo que Deus põe na nossa mão. Somente mordomos daquilo que Ele nos entregou. Quem pegou? Está pegando com fé? Está pegando com fé? Eu vou terminar, porque eu sei que você não aguenta muito, né? Mas eu quero continuar. Tem pique para a gente continuar no domingo? Que aí no domingo a gente continua. Deixa eu dizer, para a gente finalizar essa parte. Domingo a gente continua. O Senhor está o tempo todo provando seu coração. Diga assim, quando que eu sou aprovado? Quando a cruz de Cristo te faz olhar para além de você. Se você olhar só para você, irmão, está tudo errado. Você tem que pensar no outro. E principalmente nos que estão indo para o inferno. Você crê que quando você foi alcançado por Jesus, você foi livre da condenação do inferno e que agora você tem vida eterna? Crê ou não crê? E você crê que antes de Jesus você estava condenado ao inferno? E que o seu destino era o inferno? Crê mesmo? Você crê que qualquer pessoa que não tenha Jesus vai ser condenada ao inferno? Sim ou não? Como que você não trabalha e não investe tudo que você tem para salvar os que você ama? Eu não estou nem falando de estranhos. A gente ignora até parente. Consegue entender? Eu digo que amo a pessoa, estou vendo ela para o inferno e fico quieto olhando. Não bate, irmão. Alguma coisa tem que estar errada. Entende ou não? Alguma coisa nesse tudo que está errado não está certo. Porque raciocine comigo, se eu amo alguém que está indo para o inferno, eu vou fazer de tudo e entregar tudo que eu tenho para que essa pessoa não vá para o inferno. Porque nada nesse mundo tem significado maior
do que livrar alguém de uma condenação eterna. O que pode ser mais valioso ou mais importante? Nada. Então presta atenção, se eu não consigo colocar parte dos meus recursos para alcançar mais um, a pergunta que fica é, será que eu sou cristão mesmo? Será que eu me converti de verdade? Será que eu entendi o que está acontecendo? Pessoas estão sendo condenadas à morte eterna. Será que eu entendi isso? E que os meus recursos, quando empregados pela igreja, da maneira correta, o evangelho se espalha, o reino de Deus se expande e pessoas são trazidas da morte para a vida. Há pouquíssimos dias aqui nós batizamos 165 pessoas. São 165 famílias impactadas pelo poder do evangelho. Essas pessoas que nasceram de novo para Deus vão fazer que muitas outras pessoas nasçam para Deus. E todo o recurso que nós investimos, irmão, é pouco. Porque foi 165. Se fosse uma, todos os nossos recursos já valeriam a pena. Mas nós estamos falando de centenas. Como que eu posso ficar apático? Como que eu posso olhar para isso e não me mover? Sabe como é que nós tínhamos que evangelizar? Em ritmo de campanha política. A mesma gana que você tem para fazer política, você tinha que ter para ganhar mais um. A mesma fome que você tem para ganhar uma prefeitura, para ganhar um estado, você tinha que para ganhar uma pessoa para Jesus. Porque quando você ganha uma prefeitura, a única coisa que você ganhou foi o direito de exercer poder. Mas quando você ganha alguém para Jesus, você tirou alguém do inferno, da condenação, e trouxe para a vida. Consegue entender? Então veja, a nossa fome por poder é maior do que a nossa fome por vida. Porque tem um monte de crente investindo dinheiro na política, mas não investe dinheiro no reino de Deus. Os nossos empresários dão dinheiro para eleger candidato, para depois ter favores, mas não crê no favor de Deus. Porque tem gente que nunca põe R$1 na evangelização, mas chega na hora da política, eles vão lá e metem um monte de dinheiro em candidato. Explica isso, e é crente. Explica, vê se esse cara entendeu o evangelho. Vê se esse cara entendeu que pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Não entendeu. Porque senão nossa força estaria na evangelização, estaria em ganhar mais pessoas, estaria em ampliar espaços para que mais pessoas venham. Porque nós sabemos que se uma pessoa entra aqui, tudo pode mudar. Generosidade não tem nada a ver com teologia, tem a ver com o Espírito Santo dentro de nós. Vou falar de novo. Generosidade não tem nada a ver com teologia, tem a ver com o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo dentro de nós que nos faz investir para que possamos alcançar mais. Quem pegou? Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.